Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. O capítulo é o 26. E o versículo é 49 e 50. E eu gosto de dar tema às mensagens que eu prego, todas elas. Eu gosto de dar tema. Eu gosto de um tema. E pedindo a Deus uma direção, buscando em Deus uma direção, olhando para tudo que está acontecendo, me veio uma clareza muito grande. Quanta gente se perdeu no caminho. Olha para as cadeiras ao seu lado, meu irmão. Quanta gente esqueceu do que Deus tem para ele. Quantas pessoas se esqueceram do seu chamado, esqueceram do que Deus falou, se esqueceram do que Deus pode fazer. Infelizmente, é um povo, e durante todo o Velho Testamento, foi levado ao cativeiro, porque esquecia quem era o seu Deus. Abandonava o seu Deus. E hoje muitos estão cativos nesse momento, dentro de casa, com medo, acovardados. Sabe por quê? Porque se esqueceu do seu chamado e principalmente de quem é o seu Deus. Então vamos ler essa palavra. Esse é o tema. Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado, meu irmão? Não é aqui e agora. É quando Deus falou contigo. Porque todo chamado passa pelo teste do tempo. E quando Deus falou contigo, que ia te levantar. E qual é o seu chamado? Você já esqueceu? Você sabe? Está indo em direção a Ele? E qual a resposta? Como você está correspondendo a esse chamado? Nós vamos tentar entender um pouquinho disso hoje. E diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 49 e 50. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Estamos na tua casa, Deus. Precisamos de ti. O Senhor já tem falado ao meu coração durante semanas. Eu ainda não sabia para que era essa palavra. Muito antes de estar aqui pregando, o Senhor já me perguntava: Damião, por que você veio? Qual é o teu chamado? O que você está fazendo nessa terra? Você se esqueceu? E hoje eu entendo, Senhor, por que o Senhor me deu essa palavra. E quero compartilhá-la com meus irmãos. Quero compartilhar com aqueles que nos ouvem através da internet. São mais de 21 mil pessoas que assistem e ouvem a palavra de Nova Vida, de São Cristóvão, pela internet. Então, Senhor, usa-nos poderosamente nesta noite. Nos ajuda a sermos instrumentos na tua mão. Esse é o nosso desejo. Pai, abra o entendimento do teu povo, para que o teu povo entenda qual é o seu chamado. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode sentar em nome de Jesus. A primeira pergunta me veio: qual era o meu chamado? O que eu estou fazendo? Estou indo para a igreja, exercendo diaconato, procurando chegar no horário e servir com alegria. Mas se pergunto eu, é só isso? Foi só isso e Deus falou contigo? É só isso e Deus falou contigo? Ele falou mais alguma coisa com você? Porque chamado é uma coisa individual. A minha esposa, ela vai participar do meu chamado. Mas o chamado é meu. Os meus filhos são fruto do meu chamado. Mas o chamado é meu. O meu trabalho tem que envolver aquilo que Deus me chamou. Mas o chamado é meu. José, dentro do buraco, ele tinha um chamado. Jesus, aí houve um conflito muito legal. Eu fiquei impactado quando Jesus chegou para Judas e disse assim: eu vou largar isso aqui, eu falei com o pastor sobre isso. Quando Jesus chegou para Judas e disse assim: amigo, para que vieste? Aí eu me perguntei: Damião, para que vieste?
Mas não é para que vieste para a igreja de nova vida. É para que você nasceu. Qual o propósito? Que Deus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. E Jesus pergunta hoje, nessa noite, para que você nasceu? Para que Deus te deu vida? Qual é o teu chamado? Você imagina Deus falando agora com você? Qual é o teu chamado? O que você veio fazer nessa terra? Você está perdendo tempo. Quando perde a oportunidade de focar no seu chamado e investir naquilo que Deus quer. E nos perdemos. Eu vejo hoje muita gente se perdeu. Muitas pessoas se perderam ao longo do caminho, não tem nem mais ideia de para onde está indo, o que está fazendo, qual é a direção tomar. Se Jesus te perguntasse, agora, nesse exato momento, amigo, para que vieste? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a sua resposta? Se ele chegasse e falasse, Caleb, para que você veio ao mundo? Kézer, para que você veio ao mundo? E começasse a perguntar aqui, Fabiana, para que você veio ao mundo? Para que você nasceu? Qual é o teu chamado? Eu já te disse o que eu tenho contigo, qual é o mistério que envolve a sua vida. Exemplo prático, Caleb antes mesmo de nascer, a gente já sabia que ele era levita. Porque dentro do ventre da mãe, Deus já havia falado. E o Caleb não é uma das pessoas que mais se esforça de repente aos olhos, mas a facilidade ele tem de aprender é incrível. E eu falo dos meus filhos e da minha casa, porque eu não posso falar da tua vida. Isso não é ético. Então não é plagiando a minha família, que é uma bênção, mas é apenas honrando a sua, porque eu não posso falar da sua vida, eu tenho que falar da vida dos meus filhos. Posso ouvir amém? Amém. Se Deus te perguntasse hoje, para que você vieste? Sabe, essa frase que Jesus falou para Judas, ele deu a Judas mais uma chance. E Jesus é mestre em dar chances. Ele é o especialista em te dar mais uma chance. O tempo todo nos dando mais uma chance. Em todo momento nos dando mais uma chance. Feche os seus olhos. Pode fechar os seus olhos, reclina a sua cabeça. Pensa quantas novas chances o Senhor já te deu hoje. Quantas chances Deus já não me deu hoje? Quantas vezes eu errei hoje e Ele me deu uma nova chance? Quantas palavras eu ia falar que eu não falei para alguém que Ele me dá uma nova chance? Quantas coisas que eu ouvi que Ele me deu uma nova chance? Amigo, eu penso no olhar de Jesus. Pode olhar para cá. Eu penso Jesus olhando para Judas, sabendo tudo que vai acontecer, todos os carros, cavalos, soldados ali atrás, todo mundo armado, com a espada na mão, e Jesus fala, para que tu vieste aqui? O que você veio fazer? Por que tu está tão longe daquilo e deveria ser? E é assim com a nossa vida. Porque muitas vezes temos um dom e estamos tão longe daquilo que Deus nos chamou. E estamos tão longe daquilo que Deus quer para nós verdadeiramente. Essa palavra, querida, é para te trazer de volta. Para te trazer de volta. Para você sair daqui nessa noite pensando o que você veio fazer, qual é o teu chamado, para você refletir e tomar decisões. A palavra de Deus, ela sempre nos convida a tomar decisões. Ela sempre vai te confrontar nas suas decisões. Outrora eu estava aqui na reunião e o principal pedido de oração que eu pude fazer é pedir a Deus para me dar direção para eu tomar as decisões corretas. Porque são as nossas decisões que nos aproximam do nosso chamado e nos distancia ao mesmo tempo do nosso chamado. Vou falar melhor, são as suas decisões que te afastam do teu chamado ou te aproximam daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus investiu em você. E tem gente que pensa, mas se Ele fizer, eu faço também.
Tem muita gente que usa o se como prerrogativa de não fazer. O que diz a palavra de Deus em João 3,16? É um clássico da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, então não depende mais dele. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não depende mais, o sacrifício já foi feito. As decisões já foram tomadas. A via dolorosa já foi cumprida. Já foi transpassado. O que você está esperando agora para fazer a sua parte? Para tomar posse do seu chamado e viver aquilo que tu tem que viver. E viver aquilo que Deus preparou para você viver. Quão distante estamos, às vezes, de verdadeiramente aquilo que Deus tem. E é interessante que eu, lendo e Deus falando comigo, isso me reportou a minha decisão de se casar com a senhora Alcimeire Glória da Conceição Cipriano. Só o Cipriano que é minha conta, o resto veio tudo com ela. Só o Cipriano é minha conta. Foi porque Deus mandou. Não foi uma opção. Não foi uma opção, eu não tive uma opção. E muitas vezes a gente toma decisões achando que tem opção. Deus falou, é essa a mulher para a sua vida inteira com 3 semanas. E eu falei, é sério, Senhor, é só essa boca eu vou beijar pro resto da vida? Foi assim que eu falei. Aí o Senhor falou, é. Aí eu falei, então tá bom. Eu cheguei, menina, Deus falou, eu vou ficar contigo pro resto da vida. Então assim, 10 anos, 3 dias, não vai fazer a menor diferença, vou casar contigo. Isso com 3 semanas. E para quem não entende, quando Deus se manifesta, não estou dizendo que tem que ser assim com você, eu só estou te dizendo, e quando Deus fala, nós temos que tomar uma decisão. Eu poderia ter perdido a minha bênção para o resto da vida se eu não decido, se eu não obedeço. Poderia ter perdido. E hoje eu faço aí, mês que vem, 22 anos de casado. E a testemunha fiéis está sentada ali. Você tem que decidir, querido. Você tem que tomar atitude, você tem que tomar iniciativa. Não adianta mais ficar olhando, culpando pandemia, culpando falta de recurso, culpando qualquer coisa. Tudo é motivo para não vir numa igreja. Tem gente que viaja para Gramado para curtir o frio, mas não vem na igreja porque está frio. Posso ouvir amém ou misericórdia? Tem gente que vai. Eu estava comentando ainda agora com meus irmãos em oração. Lá na casa da minha sobrinha, em Maria da Fé, está 3 graus. Tem gente que vai. Eu já fui até lá para pegar um frio desses aí, maluco assim. Mas quando fala de vir para o culto, pô, hoje está frião, né? Pô, sair de casa hoje para a igreja. Esse aí já perdeu completamente a direção do seu chamado. Não sabe mais nem que lado está indo, nem que rumo está dando na vida. E está perdido. E quando um cabeça se perde, toda a família vai junto. Perdeu a referência. E eu quero te dar 2 exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram decisões boas e erradas. E olha também o que diz em Mateus 27, 24 e 25. E vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo. Fique acaso convosco. 25, que é importante. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Além de não cumprir o seu chamado, a culpa é sua. Porque o sacrifício derradeiro já foi feito. Um inocente ali estava sendo crucificado. E que o sangue dele caísse sobre nós e sobre nossos filhos. Era um inocente que estava sendo crucificado. Era o próprio Cristo. E o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar a Jesus. Querido, eu quero te dizer, quando você toma uma decisão e não vem de acordo com a palavra de Deus, você está crucificando de novo Jesus, escolhendo Barrabás. Você está escolhendo o pecado, a morte, em vez de a vida e vida eterna. Toda vez que você toma uma decisão e te distancia do seu chamado,
você está abandonando Jesus e servindo ao pecado. Porque tudo que nos afasta de Deus é pecado. Então, aonde você está? Qual o caminho ou qual a posição que você está diante do seu chamado? Diante daquilo que Deus tem para você. Daquilo que Deus te pediu para decidir e você até agora enrolou até não saber dessa palavra. Agora a ti foi desnudado e foi revelada a palavra de Deus. Não mais se esconda. Porque Deus não te leva mais como inocente. Deus não tem mais por inocente. Uma vez a gente já sabe aquilo que devemos fazer e o posicionamento que devemos tomar. Abra sua Bíblia em Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 16. O versículo é o 3. E vamos falar um pouquinho sobre a história de Sarai e Abrão. E olha que aqui ainda era Sarai e Abrão. Um casal com um chamado, com um ministério, com um propósito. Quem entende que Sarai e Abraão tinham um chamado diz amém. Eles tinham um chamado. Eles tinham um propósito. Não nasceram à toa, não foram separados à toa, não foram chamados à toa. E paralelo a isso você vai refletindo, se coloca na posição deles, se coloca no lugar deles. Não foi em vão o sacrifício vicário na cruz por você, e nem por mim. E os dois tinham um chamado diante de Deus, mas olha as decisões totalmente contrárias diante daquilo que Deus falou. E diz assim a palavra de Deus. Gênesis 16, versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Decisão. Em meio ao desespero, ou necessidade, ou emoções, se toma as piores decisões. Em meio às nossas necessidades pessoais, tomamos nossas piores decisões. Porque nos esquecemos do que Deus quer, nos esquecemos do que Deus falou e, principalmente, não tem nada a ver com o nosso chamado. Não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Sarai, na sua ansiedade, na sua necessidade de mostrar para as pessoas que ela também podia ter filho, ela tomou uma decisão equivocada. E essa decisão, como tem consequência até hoje? Vou pedir para você levantar a mão. Quem conhece uma facção chamada Hamás? Ela é descendência de Ismael. É descendência de Ismael, até hoje vive em guerra entre Israel e o Hamás. Esses mísseis, essas pessoas que você vê morrendo lá nessa guerra mediterrânea, e meu pastor está aqui, se eu estiver falando besteira, ele pode me corrigir. É dessa descendência. Por uma decisão de Sarai, em antecipar o que Deus tinha, ou sair completamente do que Deus tinha falado, vieram as consequências. Houve uma divisão, uma ruptura, uma tristeza e o caos. Porque ela era afrontada dentro da própria casa, viveu várias vergonhas. E está aqui o texto. Os queridos conhecem a história. E se não conhece, vem para a Escola Bíblica 9:30. Amém? Não conhece, vem para a Escola Bíblica e tu vai ficar sabendo. E foi isso que aconteceu por causa de uma decisão equivocada, de uma decisão errada. Então, antes de decidir, eu tenho que ver o que Deus quer. Eu tenho que perguntar qual é a vontade, o desejo, o propósito de Deus, e se aquilo vai glorificar a Deus. Porque estamos tomando decisões. E aí você vê muita gente cansada, muita gente fadigada,
muita gente entregando o ministério, muita gente dizendo que não aguenta mais determinado departamento, muita gente reclamando de muita coisa. Provavelmente esqueceu até é o propósito de Deus de você estar ali. Esqueceu o desejo de Deus, por que Ele te plantou ali? Por que Ele te levantou? Por que Ele te deu os dons? Eu vejo uma bênção quando a pessoa certa está no lugar certo. Eu posso dar um exemplo aqui da nossa igreja e sei que não tem problema. Eu quero declarar que eu amo, depois da Priscila Caro, o Cícero Lucas. É o cara certo no lugar certo, rapaz. O garoto toca todos os instrumentos, tem uma paciência de Jó, atura todo mundo e eu nunca vi ele reclamando nem zangado. É um bom testemunho, é o chamado certo no lugar certo. É só isso. Se ele me botar aqui, nem sei ligar. Eu não sei nem ligar esses trecos. Então não vai funcionar. Eu só estou te dando um exemplo bem próximo para você entender o que é você estar dentro do seu chamado. Você está dentro daquilo e Deus tem para você. E muitas vezes você está completamente fora daquilo e Deus tem para você. Aí se torna muito difícil. O trabalho se torna cansativo, se torna chato. E você começa a não querer mais. E sempre a culpa começa assim. A culpa primeiro é de Jesus, depois da igreja. E Jesus, ele leva a culpa primeiro, Júlio. Geralmente, a primeira a ser abandonada é Jesus. Não tem nada a ver com a história. E o segundo é a igreja. Ah, não, porque aqui ninguém me entende. Então vai para outra e te entenda. Eu nunca vi meu pastor pedindo ninguém para ficar. Se quiser ir, pode ir. O primeiro dia que eu pisei nessa igreja, ele falou isso. Tu quiser ir, pode ir. Mas se tu vai ficar, obedeça a palavra de Deus. Se tu vai ficar em obediência. Se tu vai servir em obediência. Então, queridos, vamos entender o nosso chamado. Sarai, ela permitiu que as emoções dela, a precipitação dela, atrapalhasse tudo. E aí eu quero abrir um parênteses, já o meu líder está aqui, também do Ministério de Casais, e dizer quantas vezes dentro do nosso lar, às vezes por uma palavra, uma precipitação, uma ansiedade, e não tem nada a ver com aquilo, e Deus colocou a gente ali dentro daquela família, a gente estraga tudo. E sabe como eu aprendi isso, querido? Há muitos anos atrás, um sábado, eu só falei assim, ainda não tinha nem filhos. Ah, eu não vou fazer não. Querido, isso era sábado, 9h30 da manhã. A minha esposa ficou tão triste, eu só fui ter a minha esposa de volta no domingo, final do dia. Olha quanto tempo se perde por causa de uma decisão errada ou uma palavra equivocada. Deus não me chamou para isso. Ele não me separou e me casou e me deu a minha esposa para isso. Deus, Ele não te colocou dentro da tua família para determinadas atitudes que você tem. É isso que eu quero te dizer, querido. Tem determinadas e algumas atitudes, algumas decisões que só atrapalham e te afasta verdadeiramente do que Deus tem até para a tua família, que Deus tem para os seus filhos e Deus tem para a sua casa. E hoje vivemos um mundo de youtuber, de Instagram, de TikTok, de nada de palavra de Deus, né? Nada de palavra de Deus. Eu fico impressionado a capacidade de um escolhido, de um chamado tem de não conhecer nada quase da Bíblia. Eu fico impressionado. Fico impressionado. É impressionante. Porque foi esse o comportamento de Sara. Ela se esqueceu de quem ela era. Sarai era mãe das nações. Eu vou repetir para você gravar. Sarai, ela foi chamada para ser mãe das nações. A descendência dela se multiplicaria mais do que os grãos da areia da praia. Era ela a mulher de Abraão. Ela é a esposa de Abraão e ela compete o chamado. Aí vem uma outra palavra. A sua esposa, ela tem que estar dentro do seu chamado. Como é que eu sou chamado e minha esposa está fora? Eu vou ser chamado para quê? Só se for para lavar louça. É a única coisa que vai dar certo. O resto ela vai reclamar. O seu chamado, a sua família,
tem que estar envolvida através do seu testemunho, através das suas atitudes, através do seu posicionamento. O que falta hoje é crente de posicionamentos, servos fiéis que se posiciona e cumpre aquilo e se comprometeu. É o que falta hoje. A gente vê uma geração que não tem compromisso com nada. Eu escuto e podem me cobrar. Dificilmente você vai, o líder dele está aqui, dificilmente meu filho vai faltar uma escola bíblica ou um negócio. Eu não venho, mas ele vem. Às vezes eu tenho alguma outra coisa, um trabalho, alguma coisa, mesmo assim, dificilmente isso acontece comigo também, muito difícil. Meu pastor também está aqui, pode puxar minha orelha depois se for o caso. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem uma geração que nem na igreja vem e quer viver milagre. Eu fiquei impressionado, confesso, eu fiquei impactado, como é que pode 50 jovens inscritos e na escola bíblica só ter 15? Realmente aquilo me impactou naquele dia, e desde aquele dia eu estou orando. Estou orando para Deus mudar esse quadro. Querido, só depende de você. Se você quer reações diferentes, muda o seu comportamento, muda a sua atitude. E para você que está em casa, você que está na internet, serve para você também. Muda o comportamento, muda a atitude. Peça a Deus para te lembrar do seu chamado, por que Ele te convocou, da onde Ele te tirou. Nunca se esqueça que você já estava condenado. Nos esquecemos. E nem eu e nem você valia nada. A gente não valia nada, por mais bonzinho, por mais legal, por mais gente boa, e você diga e seja. Você não valia nada, você estava condenado ao inferno e a condenação é eterna. Porque não é por obras para que ninguém se glorie. Nossas decisões nos aproximam ou nos afasta do nosso chamado. Essa guerra entre Israel e a Palestina, ela dura até hoje. E esses conflitos que você vive, deve estar durando esse tempo todo porque você não quer mudar. Vou repetir, esses conflitos e essas lutas que sobrevêm sobre a sua vida é porque você não quer receber a correção e mudar. E são só 3 coisas que você precisa fazer para que a partir de agora você comece a tomar a direção do seu chamado. Ou seja, eu estava indo para cá, a partir de agora eu vou dar uma meia volta e vou começar a ir para cá. Primeiro, confessar. Tem que se arrepender, confessar e deixar. Está resolvido. Arrependa-te, confessa e deixa. E Deus vai fazer uma obra linda na tua vida. Ele tem feito uma obra linda na minha vida. Porque eu me arrependi, confessei e deixei. E todo dia tenho que me arrepender, confessar e deixar. Todo dia. E Deus vai colocar você na direção do seu chamado de novo. Deus vai começar a te direcionar de novo. Vai começar a falar contigo como nunca falou. Deus vai começar a se revelar de tal maneira e você vai se surpreender. Você vai ler uma palavra na Bíblia e o Espírito vai abrir teus olhos de tal maneira que você vai ficar, meu Deus. Quantas vezes, querido, eu não já li isso? Faça, amigo, o que vieste fazer? Foi essa a pergunta. E quando eu li essa pergunta, meu coração ardeu. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo na terra? Meu Deus, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Obrigado, Senhor, por mais essa chance. Porque horrível coisa é terrível. Você ouvir uma palavra como essa e você vem ouvindo na igreja e não tomar uma atitude, continuar sentadinho na poltrona achando que está abafando. Isso é terrível. É terrível. Sabe por que é terrível? Porque isso cada vez mais te distancia daquilo que Deus tem. Cada vez mais te distancia do propósito de Deus para a sua vida. E o que falar de Abraão? Abra sua Bíblia em Gênesis ainda. Agora é no 22, versículo 3.
Levantou-se, pois, Abrão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Querido, essa passagem aqui, ela fala de um milagre, mas não é fácil. Obedecer não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Qual pai hoje teria a disposição de pegar o seu filho e oferecer o seu filho como holocausto? Ou muito menos, qual pai hoje teria a disposição de se levantar em casa às 6:30, mandar todo mundo botar roupa e vir para a igreja? Ou muito menos, qual pai hoje e acorda às 7:30, 8 horas da manhã, pega todo mundo e fala, vamos para a igreja, para a escola bíblica? Ou muito menos, qual pai hoje, eu vou pagar o retiro só se você for para a escola bíblica? Ou muito menos, é o que Deus pede e a gente não faz. Ou muito menos, reunião de geração vida às 5 horas, muitos nem vêm. Não está pedindo para fazer um holocausto do filho, nada disso. É a reunião para falar sobre os assuntos. E as pessoas não têm comprometimento. As pessoas não têm responsabilidade. Mas querem viver os milagres de Abraão, querem viver a prosperidade de Abraão. Abraão foi um dos homens mais prósperos na minha visão da Bíblia. É incrível a riqueza e ele foi acumulando ao longo da vida, naturalmente. Abraão, aonde ele ia, ele prosperava, mesmo errando, ele prosperava. E muitas vezes não entendemos de onde vêm as nossas aflições, principalmente financeira. É a desobediência, querido. É a desobediência. Se credes em mim, quem pode completar? Se credes em mim, comereis o melhor dessa terra. É isso a Bíblia diz, não é o mais caro nem o mais barato, é só o melhor para você. O meu melhor é peixe, de repente o seu melhor é carne. Eu amo peixe, mas é o melhor. Vai ver, o seu melhor é uma picanha suculenta, né? É o seu melhor. Eu, quando vejo aquele negócio de um pintado na brasa, só Jesus. Aquilo é bom, rapaz. Comereis o melhor dessa terra, é o seu melhor. Tem gente que bota um prato só de salada. É o seu melhor. É o que você gosta. Mas se crer no Senhor Jesus, você vai viver. O grande problema é que muitas vezes não cremos nas coisas mais básicas, nas coisas mais simples, nós não tomamos atitudes e não tomamos as decisões. Aqui o diferencial de Abraão e Sara são decisões. Eles tomaram decisões diferentes. Ela foi tomada pela ansiedade e ali tomou atitudes e não deveria. E ele se privou do seu entendimento e resolveu só obedecer. Vamos nos colocar de pé, queridos. Já estou finalizando. Quero chamar meus filhos, nós vamos estar louvando. E o abençoado do Senhor Cícero Lucas, se quiser ficar ali já, para logo em seguida tá aí assumindo. Assim como Abraão, olha o que diz o versículo, se levantou. E você agora já está de pé. E você, de repente, está nos acompanhando pela internet, pelo um vídeo. Outra coisa, né? As pessoas às vezes não percebem. Eu fiquei espantado, meu pastor, quando o pastor colocou que não chega a 7 minutos a frequência das pessoas vendo o vídeo. Eu gravo essas coisas, as pessoas falam, eu presto muita atenção, sou muito atento quanto a isso. Não são 7 minutos, e a mensagem tem uma média de 30 a 40 minutos.
Isso é para você ver, as pessoas não se levantam. Abraão se levantou e foi viver aquilo, ele tinha que viver. Desliguei. Muitas vezes a gente não se levanta para viver o que Deus quer que vivamos. O que é se levantar? É tomar atitude, é tomar as decisões. É fazer o que tem que ser feito. Se precisar abrir mão de alguma coisa, você vai abrir mão. Se precisar mudar, você vai mudar. Precisar confessar, você vai confessar. Mas se levanta nessa noite, querido. Não fuja mais do que Deus tem para você. Não fuja do teu chamado, do que Deus quer fazer na sua vida. Existem vidas clamando hoje por uma palavra que Deus já colocou no seu coração e é através de você que Ele quer usar. E não adianta dizer, mas diácono vai ser... Não. O que Faraó disse? Foi revelado a José vai fazer. Foi revelado a José, não foi revelado para mim. Se foi revelado a José que vai fazer, não sou eu. Se foi revelado a você, se é o seu chamado, é você. Não fica pensando, isso sou eu, é o Norival, que é o pastor. Não é a gente não. Eu nem sei do que está passando aí. Eu nem sei o que está acontecendo, não tenho a menor ideia. Eu posso pregar a palavra de Deus e te dizer, é você. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E queria que você não precisa ficar preocupado em louvar e acompanhar. Mas eu queria que você entendesse e recebesse esse louvor. E antes eu quero te explicar. E esse louvor, ele fala tão somente de Jesus. Quando ele fala sou eu, é Jesus. Quando ele fala todas as coisas, é Jesus, não é você. Porque o engrandecido aqui é só Jesus. Então não deixe em momento algum que esse louvor entre no teu coração pensando que você não é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada. Jesus, pela sua misericórdia, nos escolheu. E hoje permitiu que eu fosse instrumento, mas qualquer um aqui pode ser instrumento de Deus, aqui, no carro, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Mas eu quero te ensinar um princípio, isso sim eu posso te ensinar. Os seus filhos têm que ser os seus primeiros discípulos. Não adianta você querer ganhar, eu tenho isso anotado na minha Bíblia de estudo lá em casa. Se eu não consigo liderar 3 pessoas, Alcimeira e Caleb Kézia, provavelmente eu não vou ser bem sucedido com, 300, 500. Então, primeira liderança que você tem é dentro da sua casa. É com seus filhos. É com a sua família. E que ela seja assim, não é vergonhoso não, que ela seja um exemplo. Sua família tem que ser um exemplo sim, porque nós somos a palavra de Deus para o mundo. Nós somos a carta de Deus para o mundo. A sua família tem que orar, tem que buscar. Você tem que buscar a sua família nesse intuito. O tempo inteiro, não desistir. Vai ver, esse é o seu chamado. Você foi chamado como intercessor da sua casa. Mas só Deus fala contigo. Eu posso conjecturar, mas é Deus quem sabe. Você sabe que você vive no dia a dia, as tribulações, as lutas, é difícil. Eu não sei, mas eu posso conjecturar. Pode ser exatamente essa sua limitação. Você vê como difícil e é o seu chamado. E Deus te levantou para você vencer em oração. Amém, querido? Eu quero fazer uma oração por ti, querido, para você que tem um chamado. Não precisa vir aqui na frente, não. O chamado é seu. É você e Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Para que Deus revele a você, não a mim. E nem aos nossos pastores, diáconos, não. Para que Deus fale contigo, traga à tona, o seu coração venha arder. O seu coração fique ardente pelo seu chamado. E você possa se entregar de tal maneira, e em pouco tempo, vidas vão estar sendo transformadas através da sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço. Assim como o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, na nossa casa, na tua igreja. Senhor, eu te peço agora que os teus filhos venham olhar para o chamado. Aquilo que só eles sabem, Pai. Ninguém sabe e não precisam saber. Mas, Senhor, quantos eleitos, quantos chamados hoje estão, Senhor, prostrados. Quantas pessoas, Senhor, e tem, Senhor, uma convocação sua. E foram escolhidos por Ti desde o ventre. Levitas que não louvam mais. Pastores que não pregam mais.
Ah, Senhor, evangelistas que não evangelizam mais, membros que não vão mais à igreja, filhos que abandonam o pai, marido saindo de casa, deixando esposa, filhos. Meu Deus, quantos têm abandonado o seu chamado, quantos têm deixado, Senhor, a desejar na tua presença. Mas nesta noite, Pai, eu te peço que em nome de Jesus nos aproxime do nosso chamado. Fala conosco e precisamos ouvir, Deus. Nós precisamos de ti, Pai. Não queremos estar perdidos, não queremos estar longe, não queremos perder a visão, não queremos perder a direção, Pai. Fala conosco. Aviva em nós a tua obra, Deus. Eu não vou ficar esperando que o Senhor use alguém. Eis-nos aqui, envia-nos a nós mesmos, Pai. E nós possamos ser propagadores do teu evangelho. E nós venhamos ser ministros do evangelho na terra. Que os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos sejam impactados ao ver grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É por isso que eles estão alegres. Ah, meu Deus, num tempo de caos, num tempo, Senhor, de inquietude, restaura a paz e a ordem na vida dos teus filhos, dos teus eleitos, dos teus chamados, dos teus escolhidos. Se é para manifestar a cura, cura. Se é para manifestar a libertação, manifesta-te, Deus. Se é para transformar, mudar a história, se é necessário tomar decisões, ah, Deus, a nossa vida é poldada das nossas decisões. E os teus filhos venham, Pai, decidir em direção àquilo que o Senhor falou, em direção àquilo que o Senhor chamou, em direção àquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ecoar e arder assim como arde no meu coração. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Eu quero perguntar também, tem alguém nesta noite que quer se render a Jesus? Eu nunca deixo de fazer essa pergunta. Alguém nesta noite quer entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus e falar, ó, eu quero tudo isso que foi falado, eu tenho um chamado sim, eu tenho um propósito sim na terra, mas hoje eu quero me render a Cristo, quero falar, Jesus Cristo, eu te recebo, eu me entrego a minha vida, o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Se alguém aqui ainda não fez isso, quiser fazê-lo, esse é o momento. Porque tudo que foi falado é só para o crente. Isso é um privilégio do cristão. Aquele que ainda não se rendeu a Jesus, ele não tem esse privilégio. Porque ele ainda não sabe. Ele ainda não entende. A ele não foi desnudo os olhos. Ele ainda não entende isso. Mas, uma vez que você se rende, se entrega a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, tudo se faz novo na sua vida. E isso é uma atitude que muitas vezes você pode fazer no seu coração, porque às vezes pensamos e tem que vir à frente e tem que fazer sim. Temos que conversar publicamente, mas no seu coração você pode receber a Jesus, você pode abrir a porta do seu coração, como diz Apocalipse 3:20, e ele entrar e morar contigo e serei com ele. Então que em nome de Jesus, o nosso Senhor possa te abençoar, não só aqui na igreja, mas qualquer um que ouvir essa mensagem em qualquer canto do planeta. Você vai se colocar de pé. No momento que você ouvir esse apelo, e vai falar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora eu me rendo a ti, a tudo que o Senhor tem para mim. Que essa seja a sua oração, querido, em qualquer lugar do planeta. E essa seja a sua oração aqui também. Em nome de Jesus. Amém?